a gente não pula a linha em momento nenhum da redação. Entre um parágrafo e outro, pulo linha para ficar mais organizado? Nem pensar. Então a sua redação ela vai inteira sendo marcada ali pelos parágrafos, tá? Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Boa noite, Matheus. Boa noite, Rodrigo, Antônio, Nicole, Gisele. E aí, como é que vocês estão? A gente aqui tá passando um frio danado em Friburgo. Espero que vocês estejam numa situação melhor do que a gente. Porque não tá fácil, não. Como o Anselmo falou, a ideia aqui hoje é a gente desmistificar esse medo da redação. A gente fez essa pergunta, boa noite Wesley, a gente fez essa pergunta para vocês de quem é que está começando agora, quem é que está voltando a estudar agora, a gente estava aqui acompanhando o chat, tem gente que já estudava e está voltando agora a estudar. A ideia é a gente caminhar aqui juntos, desmistificar um pouco esse medo enorme de redação. A gente vai ver que tem técnica, tem procedimento, tem dica, tem caminhos seguros para a gente seguir. Não é intuitivo, você não precisa se tornar o próximo membro da Academia Brasileira de Letras, nada disso. A gente hoje vai te ensinar com segurança os caminhos para a gente conseguir resolver essa história toda. Tranquilo? Olha só, qual é a nossa ideia aqui hoje? Anselmo já bem falou, tem bastante conteúdo, vocês vão ver que alguns desses slides aqui são só para nos guiar, alguns comentários muito breves, outros a gente vai analisar alguns exemplos importantes, printa a tela, joga aí no Word o pessoal que está no computador, chega junto com a gente para a gente poder caminhar e entender passo a passo. O nosso objetivo, e a gente tem 100% de certeza de que a gente vai cumprir esse objetivo aqui hoje, é fazer você sair dessa live aprendendo redação, sabendo redação, muito mais do que você entrou aqui. Então a gente vai bater o edital, vai bater os mistérios, vai ver o caminho da escrita e você vai sair daqui muito melhor do que entrou. E é daqui para frente, é daqui para melhor, é daqui para cima, para a gente poder garantir a nossa vaga na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tranquilo? Sem mais delongas, vambora. Boa noite, Evelyn, boa noite, Lopes. Pablo, Henrique aí, Adriano, todo mundo acompanhando a gente, Ana Clara voltando a estudar agora, é para estar todo mundo junto. Aqui, como o Anselmo já disse, o papo é reto, a gente quer que todo mundo venha junto com a gente, não tem segredo, a gente vai passar aqui dicas inéditas aqui no curso, inclusive, para a gente poder abraçar todo mundo e vocês chegarem junto com a gente. Tranquilo? Podemos? Vamos lá? Olha só, a gente vai acompanhar aqui agora. A nossa ideia primeiro, claro, é bater algumas informações fundamentais sobre o edital, não é? O pessoal que tá... Nicolas, já conheço o edital todo, já li esse edital inteiro, sei essas datas, sei essas estruturas todas, ou o pessoal que tá chegando agora, tá começando a desbravar esse concurso. O que é importante da gente aqui, dessas informações todas? Primeiro, muitos de vocês já devem saber disso, a gente tem um dia diferente para redação, isso é bom, isso é um ponto a nosso favor. Vocês vão ter um domingo específico para fazer essa segunda etapa, não é? Nós temos ali 3 horas de duração de prova. Importante a gente pontuar desde o início que essa tua redação vale 100 pontos. Por que eu estou dizendo isso? Tem banca que faz diferente. A própria IBAD já deu pontuação diferente em outros concursos, então a tua prova vale 100 pontos. De 0 a 100, nem pensar. 0 a gente não cogita, 49 não cogita, nada disso. Sua redação só vale se a sua pontuação for maior ou igual a 50 pontos. E não pode esquecer que essa nossa parte de redação tem caráter eliminatório também. Então, tirou abaixo de 50, já era. E aqui a gente não trabalha com pouco. E a gente não trabalha com pouco porque sabe que as nossas técnicas vão fazer você chegar nessa pontuação máxima com toda certeza. Então, a gente tem uma redação que vale 100 pontos e... número de linhas, hein, galera? Isso é importante, tá? Pablo, que está começando redação agora, consegue sim, cola aqui junto com a gente, vai conseguir. O pessoal que está chegando agora, Vinícius, Vanessa, olha só. A nossa redação tem que ter pelo menos 25 linhas, tá? 25 a 30 linhas, isso já está no edital, isso já é uma informação segura pra gente. Isso a gente já descobre antes de começar a fazer essa redação. E muito importante, um elemento que está ali destacado, que é aquela história de desidentificada.
presta atenção que isso elimina candidato em concurso. O cara fez bonitinho a primeira etapa, estudou pra caramba, fez a redação na segunda etapa, resolveu assinar a porcaria da prova. Não pode identificar essa prova em hipótese alguma. Tudo bem? Então, a gente tem um mínimo de 25 linhas, máximo de 30 linhas. Essas linhas têm de ser respeitadas. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, observar aqui um exemplo de folha de redação, só para a gente desmistificar alguns pontos também. E a gente precisa entender aquele ponto lá, ó. A prova escrita discursiva deverá ser desenvolvida em texto dissertativo. Aqui é que está o nosso segredo hoje. A gente vai entender que história é essa de texto dissertativo. O que a IBAD quer com isso? Como que eu escrevo um texto dissertativo? É intuitivo? Você tem que ter uma inspiração no dia? Você tem que ter acordado bem? Tem que ter dormido bem? Tá feliz e foi iluminado pelos céus para escrever a redação e só funciona assim? Não, a gente vai entender como é que funciona essa escrita do texto dissertativo. Agora, vocês devem se lembrar que Anselmo acabou de falar sobre letra garranchada. Eu estava ali nos bastidores, chorando com a quantidade de gente que falou que tem letra garranchada. Meu povo, presta atenção nisso aqui que está no finalzinho do slide. Observa o seguinte, existem casos que geram nota 0, tranquilo? Isso já está previsto em edital. Que casos são esses? Identificação do candidato, a gente já conversou sobre isso, não é? Claro que tem que respeitar esse número de linhas, a gente já conversou sobre isso também, né? Agora, olha lá, escrever no verso da folha de resposta, inclusive, hein? Nada de rascunhar no verso, nada de fazer anotação no verso, a folha tem que estar limpinha. A única coisa que pode aparecer nessa tua folha oficial é a sua redação organizada, estruturada e bem escrita. Nada mais do que isso, não é para identificar, tranquilo? E olha lá, a ideia de não atender ao tema e ao tipo textual, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Não é para escrever qualquer coisa, não é para escrever do zero, a ideia não é tua. Aquela história que Anselmo contou de ir para a banca, puxar ali uma manchete, escrever uma redação sobre isso, aquilo ali é uma forma de você se guiar por um tema que foi dado. Você é subordinado a um tema, o tema manda na sua prova de redação. Então não pode fugir dele, não pode fugir da estrutura e olha lá o último ponto. Prova ilegível. E é assim que está escrito no edital. Quais são os critérios de uma letra ilegível de redação? Parte desses critérios é subjetiva, vai do corretor. Então aquela tua letra garranchada, toda torta, que nem você entende o que você escreveu, quem já tem essa letra aí, e eu já sei os nomes até, porque vocês já se denunciaram aí no chat, né? Matheus, não é para assinar a prova, tá? Não é para assinar. Você tem um espaço específico, uma espécie de canhoto ali que vem na tua folha de resposta, e é ali que está a sua identificação. Aquilo é destacado da folha. Agora, a folha em si, naquelas 30 linhas, na margem que está ali, nenhuma assinatura, nenhuma rubrica, nenhum tipo de identificação. Nenhum, nada, zero. Tranquilo, Matheus, que estava com essa dúvida aí. Então, olha só, letra ilegível, meu povo que tem letra ilegível, cuidado, tá? Dá tempo da gente treinar. Casos mais extremos, vai comprar caderno de caligrafia, sim, vai treinar essa letra. E treinar letra é treinar tempo. Então, muitas das vezes a nossa letra é ruim porque a gente está correndo contra o tempo. Então, a gente vai aprender algumas técnicas aqui hoje para ganhar uma gordura de tempo aí, para ganhar uma margem de tempo e evitar, inclusive, essa letra ilegível. Tranquilo? Só deixei aqui para vocês saberem esses 100 pontos, né? Vocês são avaliados em 3 grandes áreas. Primeiro, claro, né? Aquele aspecto formal, é o que pega muita gente. Escrever a palavra corretamente, usar às vezes a tão temida crase, usar a tão temida vírgula, conjugar o verbo direitinho, separar a sílaba da palavra certinho. Então, é aquilo que todo mundo popularmente conhece como gramática. Errei português ou sei português. Então, olha só, você é avaliado por isso. 30 pontos dessa tua redação estão aí. E aqui tem uma mensagem importante, que é: você tem que valorizar qualquer aula de português que você esteja fazendo, porque as aulas de português são nossas aliadas aqui. Separar sílaba, usar vírgula, acentuar, tudo isso tá lá, ó, inteiramente dentro das aulas de português também. Então é importante a gente se guiar. Outro aspecto, claro, é se você escreveu um texto dissertativo, se você usou conectivos. Que história é essa, Nicolas G?
coesão, uso adequado de conectivos. A gente vai ver algumas dicas aqui, vai ver alguns caminhos mais estáveis, mas tua redação tem que estar conectada. Você vai concluir, portanto, você está concluindo. Você vai adicionar uma ideia, tem que empregar uma palavra que mostre que você está adicionando essa ideia. Não pode ficar fazendo repetição o tempo inteiro. Tem que enxugar essas palavras. Você não vai repetir, por exemplo, a palavra problema 30 vezes dentro do seu texto. Então, tudo isso é aspecto que? Textual. Esse cara está escrevendo o texto bem? Ela está escrevendo o texto bem? Aproveitou a estrutura? Fez direitinho? A gente avalia isso também. E claro, né? O que a gente está chamando ali de aspecto técnico? Se as suas ideias estão organizadas. E aí, tem uma frase que eu sempre digo para os meus alunos que é: só escreve bem quem pensa bem. Escrever redação é, antes de tudo, você pensar essa redação, pensar as suas ideias. Não é tirar do zero, não é sair escrevendo rapidamente o que vier à tua cabeça, tem que pensar organizadamente. Tanto é que a gente avalia isso aqui. Dizer que a gente quer saber se o cara atendeu a proposta temática, se você selecionou e organizou os argumentos, se tem clareza, se está coerente, tudo isso tem a ver com o aspecto, inclusive, do pensamento. Então, vocês são avaliados nessas áreas todas, né? Isso para compor aí os nossos 100 pontos, né? Wanderson está dizendo que a letra dele é complicada. Gabriel vai melhorar em redação sim. Você vai ver que com as dicas da gente aqui hoje, fundamentais, você vai perceber que a gente vai dar um salto enorme. E não estou dizendo isso por vaidade, não. Estou dizendo isso na linha do que o Anselmo acabou de falar com vocês. A gente vai oferecer o caminho para vocês de escrita organizada e vocês vão conseguir se organizar o pensamento, escrever uma boa redação. Então não desiste, é para colar com a gente, é para ficar aqui com a gente e acreditar nesse processo de escrita. Tranquilo? Então, olha só, vamos pensar aqui um pouquinho, inclusive, já nesse aspecto de como será a prova. Vamos começar a entrar então nessa prova. Passamos pelo edital, vamos começar a entrar nessa prova. O que eu quero mostrar a vocês aqui? Observa que quando você receber a sua folha lá de redação, naquele segundo domingo, o que vai constar ali para você se guiar? Uma estrutura de texto mais ou menos como essa dali, ó. Após a leitura dos textos acima, a gente já vai falar sobre isso, que textos acima são esses. Com base nos seus conhecimentos da norma culta, redige um texto dissertativo argumentativo ou redige um texto dissertativo. Vai dar no mesmo pra gente aqui em termos de concurso, tá? Sobre o tema. E pá, a banca vai te dar um tema para você se guiar. Deixei aquele finalzinho ali em itálico porque deu um título para sua redação. Se a folha de redação lá na proposta determinar assim, você tem que dar um título para a tua redação. Se a folha não determinar, é porque aquele título não é obrigatório. Todas as exigências estarão lá na sua folha de redação para você cumprir. Tranquilo? Mas a forma como isso vai estar organizado vai ser mais ou menos dessa maneira. A gente tem, inclusive, um exemplo aqui para apresentar daquela prova da IBAD. Será que a gente consegue abrir aquele exemplo que a gente tem aí? Para a gente ver. E olha só, letra de forma, pergunta importante aqui, né? Título conta como linha? Primeira pergunta. Título não conta como linha em termos de correção de redação. Vamos pegar o nosso exemplo desse próprio concurso da PEMERG? Você tem que ter um mínimo de 25 linhas, não é? Nicolas, fiz 24 linhas mais o título. Então eu fiz 25 linhas, certo? Errado, você fez 24 linhas. Tranquilo? Então olha só, o título é uma parte que estrutura essa sua redação, mas o seu texto em si, estruturado nos parágrafos, começa após o seu título. Claro que ele é avaliado, claro que ele vai ser observado, claro que ele tem que estar centralizado, claro que você não vai pular a linha do título para começar a sua redação. Linha 1, título. Linha 2, logo abaixo, fez aquela marcação de parágrafo, vai embora e começa seu texto. A gente não pula a linha em momento nenhum da redação. Entre um parágrafo e outro, pulo linha para ficar mais organizado? Nem pensar. Então a sua redação ela vai inteira sendo marcada ali pelos parágrafos, tá? Outro ponto importante aqui é sobre a letra de forma. A letra de forma tá permitida. O que você não pode é ficar alternando esses estilos da letra.
tranquilo? Mas a sua letra pode ser apresentada ali dentro dessas modalidades sem problema nenhum. Se a banca exigir, não é tradição da IBAD fazer isso, exigir o tipo de letra específica, aliás, não é tradição da maioria das bancas, tá, em redação, aí você vai cumprir, mas isso não é uma exigência, o que nos importa é a escrita em si efetiva, tranquilo? Um outro ponto que está colocado aqui, se não for obrigatório, né, a gente recomenda título, olha só, se não for obrigatório, você vai pesar se realmente vale a pena você fazer um título se você, às vezes, não está muito seguro dentro daquele tema, está com medo de errar aquele título. A banca não exigiu, você não é obrigado a fazer o título, vai direto para a tua redação. Porque o que acontece? O título, ele exige algumas técnicas. Título não é a primeira coisa que a gente faz na redação, é a última. Depois da tua redação inteira, suas ideias inteirinhas. Aí sim você bola um título para sua redação, aí sim você pensa um título para sua redação, aquele título que é capaz de sintetizar as ideias. O que é um bom título? Seu leitor só vai entender 100% o título depois que ele lê a redação inteira. Às vezes funciona assim, né? Você pega um título de uma série, de um filme, de um livro. Mas, pô, por que tem esse título? Você só vai entender depois que assiste, depois que lê. Então, um bom título exige um pensamento, exige um tempo ali. Você é um cara que está acostumado, às vezes você já está dando uma treinada em redação, já começa a perceber umas técnicas ali, vai lá e faz o teu título. Agora, se for obrigatório, isso vai estar na proposta. Beleza? Então esse é um ponto aqui importante, né? Então a gente vai pensar aqui que você tem que fazer tudo isso, claro, a caneta, né? Essa é uma exigência da banca, caneta azul ou preta, de corpo transparente, mesma coisa do primeiro dia, né? Só caneta, corretivo, nem pensar, lápis borracha, nem pensar. Então você vai escrever a sua versão final, a caneta, direitinho, não pode mudar a cor de caneta no meio do caminho, tranquilo? Redação organizada, apresentável. Beleza? Vamos olhar um exemplo aqui, por falar nessas questões de título, então. Vamos pensar aqui como que a gente pode observar uma folha da própria IBAD na prática, para a gente pensar o que significa receber uma folha dessa, né? Olha só, peguei uma prova aqui recente da IBAD. Importante a gente pontuar que a IBAD não tem uma vasta tradição em cobrança de redação em concurso público. Não é aquela banca que você vai encontrar 30 concursos públicos com redação e você tem uma recorrência e tal. Então a gente tem que sambar para montar, inclusive, perceber o que a banca está querendo com esses poucos concursos que ela tem com redação. E queria te mostrar o seguinte, olha só. Você está lá fazendo uma prova semelhante como essa. Você, de repente, antes de descobrir o tema, você bate o olho, ó, vai ter um texto, tem um segundo texto aqui, tem um terceiro texto aqui. Só depois de passado por alguns textos, você chega com aquele textinho semelhante ao que a gente colocou ali no slide, né, para vocês. Ah lá, o que isso quer dizer, tá? E aí tem uma pergunta importante aqui sobre se errar na folha o que fazer. A gente já vai conversar sobre isso justamente olhando aqui essa folha. Olha só, observa, sua folha de redação, ela vai vir com o tema, claro, caça o tema. Chegou a folha, caça o tema, olha para o tema. O tema aqui, por exemplo, era esse. Responsabilidade do servidor público para o bom atendimento ao cidadão. Há lá as orientações, redige um texto, dissertativo argumentativo, tudo direitinho, beleza? E aí, só que antes disso, o que você faz? Pega a caneta e começa a escrever? Não. A tradição da IBAD, ainda que com poucas provas, é te dar o que a gente chama de textos motivadores. Cara, tem que ler esses textos. E isso é perder tempo. Não vou ler texto nenhum, não. Vou ganhar tempo. Não vai ganhar tempo, não. Sabe qual é a função desses textos motivadores que a gente está chamando aqui? Ele vai motivar, organizar a compreensão do tema. Então você recebeu um tema como esse daqui, pô, responsabilidade, servidor público, cidadão, sua cabeça começa a trabalhar. Sua cabeça começa a pensar numa série de coisas. Qual é a maneira de você começar a sentar essas ideias? Começar a organizar essas ideias? Vai ao texto motivador. Geralmente nós temos 3, às vezes 4 textos motivadores, porque eles são inteiramente recortados para o tema que a banca te deu.
é a maneira de você entender às vezes melhor o que a banca está chamando de servidor público, o que a banca está chamando de atendimento. Aqui, por exemplo, atendimento deve ser o quê, hein? Atendimento pode ser, então, cortesia, gentileza. Tem um texto motivador que já nega isso. Então, isso quer dizer que a banca está trabalhando com uma ideia de atendimento que é prestação de serviço, prestar os serviços. O servidor público tem que prestar o serviço ao cidadão. Qual é essa responsabilidade? Então, a maneira da gente organizar essas ideias para início de conversa é, ler esses textos motivadores, né? São textos relativamente curtos, vocês não precisam se preocupar achando que a banca vai te dar 3, 4 páginas de texto para ler, não é isso, mas você tem que fazer a preparação para essa escrita que vai começar sobre o tema. Isso aqui, gente, texto motivador é estudar o tema. Ler o texto motivador é estudar o tema sobre o qual você vai escrever. Não dá para escrever do zero. Não é perder tempo. Cuidado com essa pegadinha. Cuidado, porque lá no dia da prova, inclusive, vocês vão estar sobre outras condições de temperatura e pressão. Então, você vai bater o olho nesse monte de texto e vai dizer assim: ih, é ruim, hein, aqui, direto pro tema, vambora, não vou ler texto nenhum não, já sei o tema, vou começar a escrever, tem 3 horas, tá apertado, vambora. Cuidado, lembra que eu acabei de dizer, e a gente começou aqui nossa aula falando sobre isso, né? Escrever bem é pensar bem. Esses textos vão te ajudar a pensar sobre o tema. Aqui, por exemplo, esse texto até contava uma história que esclarecia, atendimento não é gentileza não. Atendimento é garantir o direito que o cidadão tem. Depois você tinha ali, é frequente que você tenha um texto, inclusive, que seja uma charge, às vezes uma tirinha, às vezes um poema. Pô, o cara me deu um poema para ler, cara, eu tô fazendo um concurso para polícia militar, tem 3 horas no meu Kengo aqui que eu tô apertado, vou ler um poema. Vai ler, porque aquilo vai te ajudar a pensar. Tranquilo? E aí, olha o que acontece para a gente responder essa pergunta da caneta que apaga e se errar na folha. A folha que você vai receber é mais ou menos uma folha como essa daqui. Claro que você recebe uma folha de rascunho, beleza? Então você não vai... Nicolas, eu não posso escrever na folha oficial, nem no verso. Vou escrever aonde? No ar? Não, você vai receber uma folha de rascunho. Mas a tua folha oficial é bem parecida com essa daqui. O IBAD não tem mudado nessas provas, né? Mais recentes em que a banca pede redação. Ah lá, linha de 1 a 30, não é? Ah lá, linha de 1 a 30 até o finalzinho, tranquilo? E aí, repara, essas margens a gente tem que respeitar, não é? Não pode ultrapassá-la na folha oficial, beleza? Ih, Nicolas, essa palavra aqui eu não sei separar a sílaba não. Vou escrever ela inteira e dane-se, vai passar aí da margem, seja o que Deus quiser. Deus não vai querer não, você vai ser penalizado. Então, cuidado com isso, essas margens têm que ser respeitadas, né? Se a gente faz um título, esse título tem que entrar nessa linha 1 ali centralizado, tranquilo? E aí você vai começar a sua redação na linha 2. A banca não exige o título, não vou fazer título. Redação na linha 1, você vai embora, tranquilo? E aí surgiu uma dúvida aqui, vou até exemplificar aqui no quadro rapidamente. Se eu errar, errei. Vou pegar um exemplo aqui. Tô lá escrevendo. E aí... Pô, Nicolas, escrevi... Casa com Z. Fiquei nervoso. Lembrei da casa da minha infância. Escrevi casa com Z. O que eu faço? Caneta que apaga? Perguntaram aí no chat. Nem pensar. Vão recolher tua caneta que apaga e vão te recolher também. Você vai rodar. Não pode. Nem levem. Cuidado com isso. O que você tem que levar? O material que você vai usar para escrever. Caneta de corpo transparente, azul ou preta. Então, Natan que tinha perguntado da caneta que apaga. Beleza? Vai rodar, hein? Não pode, tá? Então, já esquece a ideia da caneta que apaga. Errei. O que eu faço? Escrevo nulo aqui em cima. Já peguei isso aqui numa banca uma vez, em outra situação. O cara escreveu, aí escreveu assim, nulo e pediu desculpa. Escreveu assim, desculpa. Desculpa, zerou a redação, se comunicou com a banca. Ó que droga. Então, o que acontece? Se você errar aqui, o que a gente vai fazer? Errei uma palavra. Eu venho e faço isso aqui, ó. Escrevi casa lá com Z, né? Que eu não queria escrever. Você vai riscar essa palavra. Só isso? Só. Acabou. Preciso escrever nulo? Não.
Preciso fazer uma pintura rupestre aqui, rabiscar esse troço, fazer para o corretor não ver? Não. Nicolas, a banca vai ver que eu escrevi casa com Z. Vai, a gente, pô, alegra a gente também um pouquinho, né? Vai dar uma risadinha só, vai continuar a vida, acabou. Não tem problema. Se você risca aquilo que você errou, você já sinaliza para a banca que aquilo não vai ser corrigido. Tranquilo? Pode acontecer de, às vezes, você só perceber o erro depois que você já escreveu. Então, você está lá escrevendo a casa, escrevi casa com Z. Pô, vou ter que riscar, às vezes, 3 linhas? Não. Nesses casos em que você já está com um erro ali no meio do caminho, e se o erro for pequeno, você até pode escrever a palavra correta aqui em cima. Beleza? O ideal é que você perceba esse erro e já corrija aqui na frente, já escreva certo aqui na frente. Pô, Nicolas, errei uma frase inteira. O que eu vou ter que fazer? Chora um pouquinho e vai ter que dar o risco nessa frase e vai seguir a tua vida, tá? Cuidado, você não pode... Errei 3 linhas, Nicolas. Sei lá, tava mal, lembrei da minha ex e aí fiquei nervoso, errei 3 linhas de redação. Vou escrever 3 linhas em cima ali do erro, né? Não que você acabou de criar 3 linhas a mais na sua redação. Concorda comigo? Se sua redação tem 33 linhas, não pode, em hipótese alguma. Então, essa relação do erro é importante. Tudo bem? Tranquilo em relação a isso? Então, essa ideia do erro, nessa folha de redação que a gente mostrou para vocês, ela é para a gente desmistificar alguns medos aqui. Beleza? Vamos ao nosso segundo ponto que interessa muito, que é essa estrutura de fato, né? Então, se preparem aí, caneta, papel e print hoje em dia na mão, para a gente poder se guiar aqui e começar a conversar então sobre essa estrutura do texto. Olha só, se a banca te pede, escreva um texto dissertativo argumentativo, escreva um texto dissertativo, o que é isso? Cara, você tem que falar sobre um tema. Não é para você contar uma história. Era uma vez um funcionário público. Não, negativo. Não é para você ficar descrevendo situações do Brasil. Não. O que é dissertar? É abordar um tema. É ser capaz de escrever sobre um tema, é apresentar ideias sobre um tema. Isso é você dissertar, certo? Luiz tá sofrendo por ex, Luiz? Toma cuidado com essa história de ex. Tá sofrendo? O Luiz quer ajuda, hein? Tem alguém solteiro aí, ó. Luiz tá triste, já se manifesta. Isso tudo de eu aí é que tá solteiro? Caraca, gente. Por isso vocês estão com tempo para estudar, né? Muito bem, isso aí, é Tinder aqui. Eu vou... A gente vai formar... Essa é a surpresa do Anselmo. A gente vai casar 3 casais aqui hoje ao final da live, então já se organizem aí. Esse é o nossa surpresa no final, tá? Anselmo já adiantou, tô contando pra vocês que a gente tá organizando 3 casais aqui, tá? Luiz tá na fila já, é o primeiro, tranquilo? Luiz, avisa aí, hein? Mas não se desconcentra daqui não, é pra prestar atenção na aula, que senão não adianta estar casado e não saber escrever redação. Então presta atenção aqui, senão não escreve nem os votos do casamento. Olha só. Texto dissertativo argumentativo. Presta atenção. Fale sobre um tema. Fale sobre um tema. Aborde um tema. Então, por exemplo, os desafios da educação no Brasil. Vou contar uma história. Era uma vez um aluno que estudava no Brasil, numa área de... Não é para contar uma história, não. Você vai falar sobre esse tema. Como é que está a educação no Brasil? Agora, dissertar é você... trazer uma base argumentativa para isso. Ainda que a banca, por isso que eu falei que em termos de concurso, para a gente não vai fazer muita diferença. Se nós estivéssemos falando de outras áreas, aí a gente teria que puxar uma série de diferenças aqui. Mas em termos de concurso, pedir o texto só dissertativo, pensa que ele é um texto dissertativo argumentativo. O que é isso? Olha só, candidato, candidata, tô te dando um tema. Você tem que versar, falar, escrever sobre esse tema e trazer um posicionamento e trazer argumentos que sustentem esse posicionamento. Ó, vocês param de arranjar casal aí no chat, caramba, é pra prestar atenção, que vocês estão tudo cadê? Cadê o quê, ô Wanderson? Presta atenção, caramba.
só chamar, o Luiz Antônio que já arranjou umas 7 aqui. A gente vai ser preso por poligamia, sei lá o nome disso. Daqui a pouco vai ter que chamar o pessoal aqui da área do jurídico. Pelo amor de Deus, hein? Tem que ir pra casa hoje. Para de arranjar casal, presta atenção aqui. E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha. É só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.